A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical, a última aula do segundo trimestre de 2023, na classe de adultos, nesse trimestre que estamos falando sobre família. E hoje tenho aqui o prazer de estar ao lado do pastor Leandro Bueno para juntos gravarmos esta aula para vocês. Paz do Senhor, presbítero Denis, Paz do Senhor, paz pastor. do Senhor a todos. Para mim é um prazer, é uma alegria poder estar com vocês, com o Denis aqui, para juntos compartilharmos aí um pouco do conhecimento da palavra de Deus. Maravilha! Meus irmãos, nós estamos chegando ao final desse trimestre, o próximo trimestre está chegando aí. Eu costumo dizer, pastor, que é só uma lombadinha, né? Sim. Só para dar uma respirada e não para não, porque é uma semana após a outra. O próximo trimestre nós continuaremos aqui. Se você não estiver inscrito ainda no canal, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário, que é muito importante para nós, tá certo? Vamos então, pastor Leandro, aí ao título da nossa lição aí da classe dos adultos. Bom, o título da lição de número 13, nós estaremos falando agora nesse próximo domingo, trata-se da amizade de Jesus com uma família de Betânia. É um tema muito importante e nessa lição nós vamos aprender e entender a importância de cada um dentro do lar na recepção da presença de Jesus. Nós estaremos aprendendo isso com Marta e com Maria. Interessante, né, pastor Leandro, que eu até ministrei ontem na igreja sobre isso, que essa família, eles criaram um ambiente agradável para Jesus. Exatamente. Por isso a importância que temos, né, de cada um preparar aí o ambiente para que esse ambiente seja agradável para a presença do nosso Deus. Maravilha, meus irmãos. O texto áureo está em João, capítulo 11, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. E a verdade prática, ela fala que dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos, né? Então, acho que a palavra-chave dessa lição é amizade, né? Com certeza. Amizade com Jesus. Com certeza, presbítero Denis. E é interessante que Jesus, quando ele começa o seu ministério na Terra, aos 30 anos de idade, ele não traz para si apenas discípulos. Na realidade, Jesus ele traz consigo amigos. Nós vamos ver vários textos bíblicos onde Jesus chama os discípulos de amigos. Na verdade, se a gente for até lá para o Antigo Testamento, nós vamos observar lá em Êxodo 33, versículo 11, que Deus chamou Moisés de amigo, né? Então nós temos muitas passagens bíblicas aí, onde o nosso Deus e Jesus nos mostram que ele veio para um relacionamento. Isso, acho que a palavra é essa, exatamente. Relacionamento. É isso, meus irmãos. Bom, então a palavra-chave é amizade, tá? E nós vamos falar sobre isso na nossa aula de hoje, tá? A leitura bíblica em classe está em João, em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, e no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 11. Eu quero até fazer um parênteses aqui, pastor. Achei interessante o comentário que eu vi, né? Hoje está sendo muito comum pessoas falarem assim, a igreja diferiu, a igreja diferiu. Mas é interessante que a mesma igreja, o mesmo ambiente que às vezes provoca feridas, é o mesmo que provoca cura. É o mesmo que provoca cura. Então, o mesmo lugar que algumas pessoas se decepcionam com pessoas, é o mesmo lugar onde pessoas são usadas por Deus para nos curar, para nos abraçar. E Ele quer nos usar também. Com toda certeza. Ele quer nos usar também, porque é um ambiente de amizade, né? Com toda certeza. Essa é a grande indagação, né, do povo de Deus desde os primórdios, né? Nós vemos vários profetas no Antigo Testamento questionando a Deus do porquê que ele usa os próprios inimigos para nos provar, né? Por exemplo, você vê o povo de Israel sendo perseguido pelos egípcios e etc, né? E você vê que Deus usa os próprios inimigos aí para afrontar e até mesmo guerrear com o povo de Deus, que também é o caso da Babilônia, né? Maravilha, olha só. A introdução, os irmãos vão acompanhando aí na revista, a gente vai falar em que ponto que a gente está,
Mas eu vou aproveitar aqui o pastor Leandro para a gente não ficar lendo revista, né? Ele está com o material escrito aqui prontinho, tá saindo do forno, então vamos aproveitar, tá? Ó, bom, a gente vai aprender então nessa lição que a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nesta lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro e veremos que essa família hospedou nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. Eu particularmente não gosto de expressões, eu tenho muito cuidado com algumas expressões no altar. Por exemplo, amigo só Jesus. Não, nós precisamos entender a partir deste exemplo, porque o Jesus aqui é de carne e osso. Com certeza. Então, uma igreja saudável é um lugar para relacionamentos saudáveis. Sim. A igreja é um lugar de fazer amigos e de fazer verdadeiras amizades, tá? E aí nós vamos aprender um pouco hoje também sobre os tipos de amizade, tá? Então, a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Eu não gosto de andar sozinho, o senhor gosta de andar sozinho? Jamais. Nós fomos criados para caminharmos juntos, né? Sermos acompanhados. E é interessante quando você coloca, Denis, essa questão da amizade, né? Da importância da amizade. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas interpretam os textos bíblicos de um modo errado. Uhum. Né? Você pega maldito homem que confia no homem, né? E não entende que a palavra de Deus está dizendo daquele homem que confia em si mesmo. Né? Não é no outro. Isso não significa que eu não posso confiar no Denis. Né? Na realidade, a Bíblia nos orienta, né, nesse sentido, maldito homem que confia no homem, justamente porque dentro dessa máquina aqui existe um coração que é um músculo, né? Mas dentro de nós também existe uma alma que também pode se enganar. Porque a Bíblia vai dizer também que o coração do homem é enganoso. Nem tudo que a gente sente é certo. Ou seja, às vezes a pessoa se decepcionou com o outro, mas na realidade ela se enganou em relação ao outro. Com toda certeza. Ela colocou uma expectativa no outro que não era para ela ter colocado, mas ela se deixou enganar. Ela. Isso, é do ser humano fazer juízo de valores quando ele vê alguém. Né? Eu acho que essa pessoa aqui, porque às vezes as pessoas observam a minha amizade contigo e acham que você vai dar para ela o mesmo que você dá para mim. Exato. Você está entendendo? Exato. E quando ela se aproxima de você achando que vai ganhar a mesma reciprocidade, ela acaba se enganando. Né? É desse jeito. Mas vamos lá então, pastor. Definição do termo amizade, já que essa é a palavra-chave, né? Isso. Fala pra gente aí a definição desse termo. E é interessante que a gente precisa definir esse termo aí de uma forma exegética e bíblica, justamente para que a gente possa desfrutar, né? Isso. Desse prazer da amizade, né? Se você for olhar a definição exegética bíblica deste termo, nós vamos ver lá no dicionário OAS que a amizade é um sentimento de grande afeição, de simpatia por alguém, uma atitude ou um gesto de benevolência, né? É a questão da reciprocidade de afeto, né? Então, o pensamento de um amigo ou de um ser humano, né? Vamos definir assim, Denis? Sim. Eu dou o que eu quero receber. Troca. Né? Exatamente, essa reciprocidade, né? Existe aquele ditado, se você planta abacaxi, você não vai colher não tem como. Laranja, né? Então, a amizade, ela é cultivada, né? Ela precisa de um ambiente, como a gente começou dizendo, preparado para aquela recepção, né? Isso é muito importante. Então, na questão exegética bíblica, nós vamos ver que esse sentimento trata-se de um companheirismo, né? É você ser companheiro um do outro, né? Isso a questão da amizade, né? Agora, quando a gente olha para a questão do amigo, que é justamente a questão da execução da amizade, né? O que é amizade? Amizade é um sentimento de reciprocidade. O que é ser amigo? É você justamente executar. Vamos dar um exemplo, por exemplo? Colocar em prática. Isso, vamos dar um exemplo. A gente falou muito sobre paternidade
na nossa revista Escola Dominical. É. Então, a partir do momento que um homem engravida uma mulher, ele pode se intitular pai, Sim, mas não significa que ele vai exercer a paternidade. sim. O que é exercer Deveria. a paternidade? Né? Deveria. Né? O que é exercer a paternidade? É justamente assumir, colocar em estar prática. presente. Exatamente, colocar em prática. E ser amigo, né, é diferente dessa questão do contexto de amizade. É necessário você colocar em prática o que está na definição. Porque hoje amigo virou uma coisa assim muito... A palavra, né? A palavra amigo, ela ficou muito... Como que eu posso usar aqui uma palavra? Ela ficou empobrecida, né? Sim. Por exemplo, colega. Você não escuta mais essa palavra, né? Colega de trabalho, colega de escola. Não, hoje virou tudo amigo. Não, amigo era quem a gente frequentava a casa. Amigo era quem a gente andava junto. Não. Hoje o colega de trabalho a gente chama de amigo, o colega da escola chama de amigo, o colega da igreja. Porque a gente não convive com todo mundo na igreja. Exatamente. Né? A gente chama de amigo. Não sabe o nome de alguém, do garçom, do cara que está olhando o carro, a gente fala amigo. Isso acaba empobrecendo o sentido de fato do que é Amizade. amizade. Exatamente. Né? E do latim, quando a gente vai para o latim, isso fica muito mais profundo, né? Que do latim é a palavra amicus, Eita. que vem de amore. Então, o que é ser amigo? É praticar o amor, é o mesmo que amar. Nossa. Amigo tem que amar, amigo tem que demonstrar afeto, amigo tem que demonstrar amizade. E eu costumo dizer que quando você é amigo de alguém, eu vou citar um exemplo da minha amizade com o Denis. Eu não preciso estar todo dia na casa do Denis. Eu não preciso estar todo dia mandando mensagem para o Denis. Mas quando você é amigo, pode passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando você recebe a mensagem dele, parece que a conversa de vocês terminou ontem. Exato. Né? O ambiente volta a ser o mesmo ambiente. Né? Existe uma proximidade. Né? Isso é o quê? É o amor, é aquilo que liga um ao outro. Demais, hein? Demais. Amigo, aquele que ama. É o amor na prática. Exatamente. É proximidade, é relacionamento humano. Eu costumo dizer que a igreja, Jesus não morreu por banco, não morreu por ar-condicionado, legal, a igreja moderna, legal. Não, Jesus morreu por pessoas, então é sobre pessoas. Igreja é gente cuidando de gente. Maravilha! Podemos, pastor, ir para o primeiro tópico? Podemos, até porque a nossa fala, né, ela já está ligando aí ao primeiro tópico da nossa lição, Show. Né? Porque vai nos revelar a vida social de Jesus. Vida social de Jesus. Você sabe que tem uma série aí, The Chosen, eu esqueci o que é o Chosen, esqueci, mas The Chosen. E essa série, ela é uma série gratuita, um grupo de pessoas se reuniram, gravou e tal. E essa série está sendo tão assistida que os cinemas nos Estados Unidos vão começar a passar nas salas de cinemas. Em breve deverá chegar ao Brasil também. E um dos comentários que as pessoas estão fazendo em relação a essa série é que ela mostra um Jesus humano. Exatamente. Elas mostram a humanidade de Jesus, que é o que eu sempre digo, que mais me encanta nos evangelhos. Ele mostra a humanidade de Jesus. Então mostra um Jesus alegre, mostra um Jesus brincalhão, de certa forma, mostra um Jesus que conversa, que se senta com as pessoas, que sente o que a gente sente. Sim. Sente fome, sente sede, fica bravo, fica irritado, né? Então, às vezes, a falta de humanidade, ela destrói a amizade. Exatamente. Porque se eu esquecer que nós somos humanos, né? E nós estamos vivendo um tempo em que os relacionamentos estão sendo robotizados cada vez mais. Exatamente. Robotizados cada vez mais. A gente sai de um ambiente onde era comum a gente bater no portão de uma pessoa e aí, tá tudo bem? Entra, toma um café, para um ambiente onde a gente está sendo controlado pela máquina. Sim. Então, se a gente não tomar cuidado, isso entra para dentro da igreja também. E sem relacionamento presencial, toque, não tem comunhão. Exatamente. Não tem amizade. Exatamente. E Jesus, nesse quesito, por causa da necessidade da amizade, por causa da preocupação em se aproximar das pessoas, Lucas capítulo 7, versículo 34, ele é acusado de ser amigo de publicanos, ser amigo de pecadores, mas Jesus não estava nem aí com a falação do povo. Por quê? Porque ele queria fazer amizade. E hoje a gente faz o contrário, né? A gente não quer ser visto como os pecadores. A gente
Mas na verdade, Denis, eu estava até comentando com alguns adolescentes esses dias, nós que somos do século passado, né, a geração Z de hoje, ela pensa diferente da gente, né? E a gente veio de uma criação que a gente pegava o Salmo primeiro ali e levava ao pé da letra, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Então, sendo que, na realidade, eu posso estar lá, mas não posso ser como eles são. Porque eu preciso estar lá para testificar o que Jesus fez na minha vida e ganhá-los. Eu preciso do quê? Eu preciso estar lá no meio e ser diferente. Jesus andava com pecadores, mas continuava sendo Jesus. E Jesus, ele se preocupava tanto, Denis, com a questão da amizade, que chegou um certo momento que ele vai chamar os discípulos e ele vai fazer uma pergunta para os discípulos. E isso por preocupação para ver o que ele estava fazendo, se ele estava servindo bem e se ele estava sendo bem aceito pelas pessoas. Ele vai chegar nos discípulos e vai dizer assim, ei, o que estão falando que eu sou? Né? É Jesus preocupado com a maneira em que ele está tratando o povo e o que o povo está pensando dele. E até o momento ele não ouviu nada de ruim, porque você vem no Espírito, só é referência boa. Estão falando que o Senhor é um profeta, ninguém falou mal. Só que aí o que acontece? Isso é as pessoas que estão longe. Agora e você que está perto de mim? Aí ele vira para os discípulos e pergunta, e vocês? O que vocês pensam que eu sou? É isso aí. E aí que a amizade, o relacionamento, ela é interessante, porque Jesus ele estava com as pessoas, ele se assentava com as pessoas, e exatamente pela proximidade, quando ele falava, as pessoas prestavam atenção. Sim. Né? E os outros mestres e doutores da lei, quando falavam, as pessoas tinham uma certa repulsa, por quê? Porque era algo distante. Eles falavam como quem não era humano, como quem estava numa classe acima, né? E Jesus não, Jesus igualava. Jesus sentava à mesa, sentar à mesa, se igualar com as pessoas. É falar no mesmo nível, é se colocar no mesmo nível. Então, aqui no tópico 1, que a gente já entrou, que está falando sobre a vida social de Jesus, tá? Então veja que Jesus, ele vivia com pessoas tanto de dentro da família quanto de fora e estabelecia amizades. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se expôs a seguir o projeto Pai Celestial. E ele peregrinou ali por toda a terra da Palestina, pregando o evangelho, realizando prodígios e sinais, como confirmação do seu ministério e estabelecendo grandes amizades. Não por acaso ele admitiu aos seus discípulos, não os chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. Ou seja, nós vamos ter um relacionamento com Jesus a ponto de ele nos chamar de amigos. João 15,15, né? E o mais interessante quando a gente fala de relacionamento, Denis, que até Jesus, ele vai nos ensinar que existem ali níveis de amizade, de proximidade de amigos. Opa, vamos falar sobre isso. Então, é muito interessante, porque dentre os 12 ele tem 3. Isso. Né? Então, não é pecado, meu irmão, não é pecado você ter um amigo mais chegado. O mais chegado, né? Exatamente. E se a gente analisar o que está em Atos, em Coríntios, desculpa, que fala que ele apareceu a mais de 500 discípulos. Sim. Então a gente vai ver que tem um ciclo de 500, depois lá em Lucas 10 envia 70, de 500 vem para 70, de 70 vem para 12, de 12 vai para 3. E de 3 vai para para 1. Então, você percebe, eu costumo dizer assim, pastor, que tem os amigos do portão, que só dá bom dia e boa tarde. Tem os amigos do quintal, você chama para dentro um pouquinho, mas fica ali. Tem os amigos da sala, que aí você senta, serve um café, uma água, talvez um almoço. E tem os amigos do quarto. Sim. Só que, conforme você vai entrando, o número sempre vai diminuir. E nós vamos ver dentro da palavra que quando a amizade não é tão forte, você lembra que eu falei no começo? Eu posso ficar 1 ano sem te ver, mas quando a gente conversar, eu vou voltar naquele mesmo clima gostoso, né? Por exemplo, você pega os 2 discípulos de Emaús, 3 dias sem Jesus, eles já não conheciam mais. Andou com ele, coisa, hein? Conversou com ele e já não conhecia mais. Que tipo de amizade é essa que depois de 3 dias você já não reconhece? E aquilo que eu falo também, que a amizade verdadeira é testada na adversidade. Na adversidade. Eu estava numa
uma reunião de amigos uma vez, o amigo comprou uma casa num lugar, tipo um sítio, vamos todo mundo para casa. Tinha lá umas 15 pessoas, todo mundo alegre, comendo churrasco e tal, bebendo Coca-Cola. E a gente começou a conversar, em determinado momento eu falei assim, ó, a nossa amizade será testada nos próximos dias. Quando adversidades surgirem, quando houverem discordâncias, a nossa amizade será testada, né? Sim. Então, a amizade verdadeira, ela precisa ser testada. Esse dia até comentei com a minha esposa. Ela comentou de um amigo que eu fiz uma referência sobre um aspecto negativo, né? E aí ela falou assim, nossa, mas você falou isso? Eu falei assim, não, mas eu falei isso e amigo meu é assim. O que eu precisar falar, eu vou falar, eu não vou... Porque aí a gente vê o nível de amizade. Sim. Amigo que só diz sim, amigo que só concorda. Então, às vezes, a gente fica sem amigo, sozinho, por querer amigo que só concorda. Exatamente. Porque aquele texto bíblico diz assim, ó, em todo tempo ama o amigo. E para a hora da angústia nasce o irmão. O amigo da hora de angústia, ele nasce do amigo de todo tempo. Exatamente. Você tem que ter amizades normais no dia a dia, se relacionar com pessoas. Na hora da angústia, você vai ter para quem ligar. Com Você toda vai ter para certeza. quem falar. Com toda certeza. Ó, no nosso tópico 1 aqui, a gente já está partindo para o tópico 2, mas a gente não pode deixar de falar dessa família, que é uma casa hospedeira. Como nós falamos aqui no início, Jesus, ele frequentava essa casa, né? Eu até disse ontem, enquanto ministrava, que dessa família, a Bíblia diz o que eu não me lembro da Bíblia dizer de forma tão enfática e direta de nenhuma outra família. Sim. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E parece como o texto está escrito e depois, se você juntar aquele tempo em que Jesus vai para lá e começa a falar, e Maria aos pés dele, e Marta trabalha, que Jesus gostava de estar lá. Era confortante para Jesus estar lá. Jesus sentia bem à vontade naquele lugar, a ponto de Marta ficar brava com ele e tá tudo bem, Marta, fica aí, eu tô aqui. Então, eles criaram um ambiente acolhedor a ponto de hospedar Jesus. Jesus, ele foi recebido por essa família, ele foi recebido naquela casa, né? Então nós precisamos tomar cuidado para que Jesus não fique na igreja, né? Exatamente. Para que Jesus não fique no culto. Exatamente. Betânia era uma cidade bastante estratégica para Jesus, né? Porque todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém, ele passava em Betânia. Era a diferença de 2 km, distância de 2 quilômetros, né? E Jesus fazia questão. E sabe o que eu acho interessante nessa família, Marta, Maria e Lázaro? É que os próprios irmãos de Jesus não aceitavam. Olha só. Não acreditavam nele. Sabe aquele amigo mais chegado que irmãos? São esses. São esses. Olha só. Né? Porque você vai... Esse episódio das irmãs, uma ir para os pés de Jesus e a outra em fazer o serviço, por mais que Marta, né, ela era mais velha, então ela era responsável pela casa. Sim, sim. Né? Apesar de Jesus ter dado uma repreensão, né, ele falado, ó, a Maria escolheu o melhor. Só que Marta estava dando o melhor dela também. Exato, exato. Por quê? É por isso que eu falo que o ambiente da casa, cada um tem a sua função. É tanto que Jesus não falou para ela parar o que estava fazendo. Exatamente. A minha maneira de servir é organizando a casa e deixando ela pronta para o Senhor. Demais, a maneira da Maria servir é aos seus pés. Acabou. Te ouvindo. E as duas estão na mesma casa. E as duas estão na mesma casa. Então, esse exemplo, a síntese dessa lição é justamente essa. Quer trazer Jesus para sua casa? Quer ter uma amizade real com Cristo? Seja responsável. É isso aí. Oh, glória a Deus. Eita, seja responsável pelo ambiente. Prepare o ambiente para ele. Prepare o ambiente para ele. Casa que Jesus entra, certas músicas não tocam, mas deixa para lá. É forte demais, né? Ai, meu Deus do céu. Isso é muito forte. E Betânia era muito importante porque, olha que interessante, Betânia recebia Jesus. Você vê a casa de Simão leproso, era lá. Betânia. E Jesus teve o seu corpo preparado para a crucificação através do unguento quebrado aos seus pés, enxugado com o cabelo de Maria. De Betânia. Lá. Demais, demais. Então, é muito importante isso. Meus amigos, que aula poderosa, hein? Que aula especial.
Olha só, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, deixe o comentário que é muito importante aí para nós, tá bom? E fique atento que nessa semana eu vou lançar um treinamento rápido. Vai ser um 2 em 1, porque boa parte dos professores de EBD também são líderes, né? Sim. Então, a primeira parte do treinamento vai ser para professores da EBD e a segunda parte para líderes de departamento. Fiquem ligados, nesta semana eu lanço esse conteúdo para vocês, tá? Então vamos... Coisa boa, hein? Você tá top, hein, Vaza? vamos... Tá top, hein? Eita, glória! E aí, ó, é bom estar entre amigos, irmãos. É muito bom. Amigos que puxam a orelha da gente, amigos pra gente chorar, amigos... Olha, eu não sei como que você é, mas a minha mulher tenta me segurar. Mas quando algo de bom acontece comigo, eu preciso contar pra alguém. Sim. Eu tenho que contar, irmão. Tenho que chamar uns 4, 5 no WhatsApp, falar, amigão, entendeu? Estes amigos são poucos, mas eu tenho. São os mesmos amigos que nos meus momentos de aflição, de luta, de angústia, eu ligo, eu mando uma mensagem, né? Então é importante ter amigos. Nós precisamos ter amigos, até porque a igreja é um lugar de relacionamento. Se não há relacionamento entre os irmãos, na ceia não senta uma família, senta a comunidade de estranhos. Sim. Isso é um grande problema. Sim. Então não, na ceia é para sentar filhos na mesa. Filhos se conversam, Sim. filhos se relacionam. Exatamente. É verdade? Tópico 2. Frutos da amizade com Jesus. O primeiro deles é a presença real do Filho de Deus naquela casa. Tá? A presença de Deus naquela casa. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa, que era a resposta para todas as indagações de Marta, Maria e Lázaro. Não é? Então, poucas famílias, poucas pessoas tiveram o privilégio de dizer, olha, nós recebemos ele na nossa casa, ele sentou-se à nossa mesa, ele comeu da nossa comida, ele passou horas e horas e horas falando com a gente lá na nossa casa. Então, significa submeter-se voluntariamente aos ensinos e mandamentos de Jesus e desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é? Então elas estavam ali não como meras ouvintes, elas estavam ali aprendendo aos pés de Jesus. Né? Aprendendo aos pés de Jesus, e esse aprendizado vai trazer consequências, né? Irmãos, o benefício de ter a presença de Jesus na nossa casa, de fazer o possível para agradá-lo, meu irmão, vai vir recompensa que você nem imagina. Foi justamente o caso que aconteceu aí no lar delas. Exato. Né? Elas recebiam Jesus com alegria, trabalhava, mas nenhum de nós, Denis, nós estamos aqui felizes, alegres, nós nos planejamos para um churrasco, Sim. Nós nos planejamos para um aniversário, nós nos planejamos para um dia dos pais, para um dia das mães, né? Mas nós nunca nos planejamos para a adversidade. Nós nunca nos planejamos para a doença. Geralmente, a doença, geralmente o dia mal chega sem aviso prévio. Sem aviso prévio. Né? E a maneira que nós recebemos Jesus na nossa casa vai determinar. Olha aí. Vai determinar como é que a gente vai passar o dia da adversidade. Eita, glória. Que é uma coisa que eu falei ontem lá na administração, que a amizade com Jesus não exclui a adversidade. Não, jamais. Porque essa família conhece Jesus, ela recebe Jesus, mas ela conhece o Jesus da mesa. Sim. Ela conhece o Jesus da cura, mas não conhece o Jesus que ressuscita. E por mais que se conheça Jesus, o nosso conhecimento dele não determina como ele agirá. Sim. Então, quando Marta e Maria mandam avisar Jesus, a expectativa delas era o quê? Que ele viesse imediatamente. Afinal de contas, ele amava essa família. Né? Aquele que tu amas está enfermo, mas ele não atende à expectativa delas. Sim. Porque para elevar o nível de expectativa delas, primeiro ele vai quebrar a expectativa delas. Sim. É muito forte. Primeiro ele quebra, porque, pastor, ele não manda um aviso, ele não manda uma mensagem, ele não diz para quem traz o aviso que Lázaro está enfermo, e a palavra enferma e aquele que tu amas, ela tem um peso de enfermidade irreversível. Sim. Só um milagre, não é tipo assim, não é um resfriadinho, não.
Ele está à beira da morte, aquele que tu amas. E Jesus não manda uma mensagem. Ele não diz, ó, vai indo lá que eu já estou indo. Avisa elas que eu estou... Não, não. A Bíblia diz assim, ele ficou 2 dias lá. Porque para aumentar a fé daquela família nele, ele primeiro destrói a expectativa. A expectativa é que ele fosse imediatamente. Isso. A expectativa é que ele mandasse uma palavra. Basta uma palavra, ele não manda nada. Sim. E é interessante que isso nos mostra mais uma vez que nós precisamos ter Jesus por perto, não por aquilo que ele faz, Isso. mas por aquilo que ele é. Exato. Muitas pessoas se frustram no ministério, se frustram na igreja, justamente porque vai até lá na expectativa do que ele pode fazer. E nem sempre, Denis, ele vai fazer. E muito menos na hora que a gente quer. Isso aí é o... Né? Ah, E é que isso, raiva que dá na gente. E é isso que está acontecendo. Eu tenho uma filha adolescente aqui e às vezes assim, ela quer orar e quer receber. Né? E não é assim que funciona. Né? O pai conhece o tempo. Né? Existe um hino aí que ele tarda, mas não falha. Para mim tá errado. Ele chega sempre na hora exata dele, não no nosso. Esse que é o problema. Porque é a hora dele, né? Ele recebe a notícia, né? Só que você vê a evolução. Eu vejo aqui a evolução, porque o ponto 2 aqui vai falar sobre desenvolvimento espiritual. Isso. Né? Então você consegue ver que mesmo nessa adversidade já vai haver uma evolução. O ser humano, ele sofre, mas ao mesmo tempo ele evolui. Sim. Você vê uma Maria que a princípio sentou para ouvi-lo, só que agora você já não vê uma Maria sentada ouvindo ele. Você vê uma Maria prostrada. Aos pés, clamando e pedindo. Então a presença de Jesus gera em nossa vida esse desenvolvimento progressivo espiritual. Né? A nossa vida espiritual, ela está dia a dia progredindo. Exato. Né? Ou seja, eu vou voltar na palavra que eu preguei ontem, não foi necessariamente por causa da revista, não. Ou seja, para mim essa história, muitas vezes eu falo sobre revelação, sobre ressurreição, mas esse João 11, para mim ontem ficou muito claro o seguinte, que não é sobre ressurreição em si, é sobre revelação. Jesus está se revelando a esta família no meio da adversidade, porque você não pode confundir o silêncio de Jesus com o esquecimento. Se a Bíblia diz que Jesus amava essa família, ele amava. Sim. Agora, não significa que é no estalar de dedos. Sim. Jesus não é o nosso gênio da lâmpada. Exatamente. Ser amigo de Jesus não significa que a oração é esfregadinha na lâmpada. Sim. Esse que é o problema. Eu esfrego e ele vem. Mas a gente está vivendo numa geração, Denis, que é o seguinte, infelizmente, as pessoas que estão vindo para Cristo, nós estamos ensinando errado. Sim. É aquele pede e recebe. Pede e recebe. Só que não. Observe essa família aí. Eles priorizaram a presença de Jesus, eles priorizaram servir a Jesus, eles priorizaram os ensinamentos de Jesus, não é verdade? Então a prioridade da vida dessa família sempre foi Cristo. Sempre foi Jesus. Agora, como eu posso dizer para uma pessoa que não tem nenhum comprometimento com Cristo? Nenhum. E hoje a gente está assim, a nossa forma de evangelizar na rua é assim. Né? O Jesus te ama. Né? Ele vai mudar a sua vida. E vai fazer. E esse mudar a sua vida fica entre linhas. Não é novo nascimento. Mudar a sua vida vai melhorar. Você está entendendo? Porque o mudar de vida para um é diferente do outro. Né? Na verdade seria, venha para Jesus e mude de vida. E mude de vida. Você precisa mudar de vida. Exatamente. Porque as pessoas acham que até na questão da progressividade da nossa vida espiritual, Jesus, eu disse isso ontem no culto de ensino, Jesus não tem obrigação nenhuma, Denis, de tirar do nosso coração aquilo que nós mesmos colocamos. Exato. Né? Depois que você colocou aqui, seja qual for o sentimento, ódio, seja qual for, eu estou falando dos sentimentos mais ruins. Né? O que você puxou para cá, sabe o que vai acontecer com você a hora que você olhar para Jesus e falar, Jesus, tira isso de mim? Jesus vai olhar para você e vai dizer o seguinte, ei, quer me seguir? Toma a tua cruz, negue-se a si mesmo. Agora é com você, você vai ter que se virar com isso aí.
Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Né? Se você não estiver disposto a abandonar... Exatamente. Como é que eu posso dizer para uma pessoa que Jesus vai operar um milagre, sendo que ela não teve comprometimento nenhum, não preparou a casa, não preparou o ambiente, não serviu, não foi prioridade. E as pessoas querem receber. E hoje com a internet está pior ainda, né? Eu particularmente, eu estou sempre na internet, postando vídeo e tal, mas você não vai encontrar vídeo meu dizendo assim: Deus tem essa palavra para você. Receba essa palavra profética. Porque eu não conheço esse Deus que ele fala com qualquer um. Não. O Deus que eu conheço, ele fala com quem se prostra diante dele. Ele fala com quem se rende. Com quem o conhece a ponto dele não responder como a gente quer, mas está tudo bem. A gente continua esperando por ele. A gente continua acreditando que ele está conosco, mesmo que a gente não está vendo, mas a gente continua acreditando. É que hoje a gente vive uma graça, né? E agora tem a questão da super graça, né? Graça, hipergraça. Hipergraça tá aumentando o nível da graça, né? Mas nós estamos falando de Jesus, que ele não fala, ok. Mas se a gente for um pouquinho lá atrás, vindo agora aqui, Eliseu, ele olhou para a cara de Acabe e falou: rapaz, se Josafá não tivesse aqui, eu nem olharia para tua cara. Na Guerra dos Quatro Reis. Eu nem olharia para tua cara, meu amigo. Sai da minha frente. E Josafá fala: não, calma aí, meu amigo. Né? Porque o camarada era um idólatra, corrompeu o povo, aí chega na frente do profeta querendo resposta. O profeta, irmão, não estou falando nem Deus, estou falando do profeta que tem compromisso com Deus, ele fala a verdade. Ainda que você fale: foi muito duro. Mas olha o que Eliseu fala para um rei, não é qualquer um não. Ele diz: rapaz, você tem sorte que Josafá está aqui, senão eu nem olharia para tua cara. Então, o que nós aprendemos aqui? Ter amizade com Jesus. Crescer de forma gradual na nossa amizade com Jesus. E não se esquecer da espiritualidade dentro da nossa casa. Porque as pessoas também, nós estamos ficando cada vez mais materialistas. Então a gente está cuidando da casa, cuidando de tudo, cuida daqui, cuida dali, esquece de Jesus. Então a gente precisa ter em mente isso, que Jesus é o centro da nossa casa, Jesus é o centro da nossa família, Jesus é o centro do nosso lar. E como eu sempre digo, o culto não começa na igreja. Aliás, é por achar que culto começa na igreja que muitos dos nossos cultos na igreja, eles têm muito pouco da presença de Deus. Porque você não atrai a presença de Deus em 5 minutos, gente. Você não atrai a presença de Deus numa música. E falando isso, eu ouvi uma mensagem sua, rapaz, que eu quase falei mistério aqui em casa. Né? Falando sobre essa questão do culto, a diferença do culto, porque os nossos louvores antigamente louvavam Deus. Exato. Hoje é um louvor... E talvez seja por isso que, embora... É um culto ao homem. Se você colocar os louvores antigamente com os de agora, e pegar a questão de acorde, e pegar a questão de visibilidade, porque hoje visibilidade é número de Instagram. Eu acabei de receber uma pessoa me chamou no WhatsApp para falar de um jovem, tal, para participar do meu podcast, e o parâmetro que ele estabeleceu foi o seguinte: o menino está crescendo, já está com 100 mil no Instagram, e o menino está crescendo. E eu fiquei aqui do lado de cá dizendo: isso não é crescimento, gente. Número do Instagram é a coisa mais simples. Se você tiver dinheiro, você consegue 1 milhão em poucas horas. Sim. Então, está crescendo mesmo? Está crescendo na fé, está crescendo na graça mesmo? Tem raiz, tem estrutura? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque senão a gente vai se perdendo. Perde principalmente a presença de Jesus. Então, o que eu falei de culto aqui, só um parênteses, é que a grande diferença é que as igrejas eram menores, menos recursos, mas as letras dos hinos eram totalmente para Deus. Totalmente. Se você pegar os hinos da harpa, que é o que começa os nossos cultos, as letras dos hinos... Por que a gente canta os hinos da harpa? Porque os hinos da harpa não tem espaço para adoração. Exatamente. É exclusivamente para Deus. E o culto ao longo dele deveria continuar assim. Deveria continuar assim. Olha, pastor, até louvores que falam da presença de Deus eu tenho pensado um pouco. Porque uma coisa é cantar sobre a presença, e nós estamos cantando como ninguém. Outra coisa é buscar.
É buscar. E presença não se busca cantando no palco, sob os holofotes. Presença se busca no secreto. É por isso que tem muitas pessoas hoje, Denis, que não vencem a depressão, não vencem um sentimento de tristeza, de angústia. Por quê? Porque não estão obedecendo a receita bíblica. Hoje, se eu estou angustiado ou se eu estou depressivo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma música para ouvir. E a música que eu vou ouvir vai estar dizendo assim, eu não aguento mais. Ao invés de te levantar... sobre meus sentimentos, né? E vai confirmar aquilo que você está sentindo. Sendo que a palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte, quem está alegre, canta. Quem está triste, quarto, vai orar. Então é assim que a gente vence a depressão. É assim que a gente vence o dia da angústia. É assim que a gente vence aquele dia que a gente não está bem. Não é ouvindo música, porque não é louvor. É de joelho. Eu falei lá nesse vídeo que o senhor viu, anteriormente eu falei lá. Falei, ó, a música gospel, tá? Vamos colocar assim, os hinos, enfim. Tem hino que não é nem para ouvir, que não é hino, é totalmente antropocêntrico. Não escuta. Tem hinos que é para você ouvir passar tempo. Você. Sim. Você no carro, você limpando a casa, passa tempo. Gostou da música, né? Fundo musical. Só. Tem hinos que servem para o teu culto individual, seu tempo com Deus. E tem hinos que servem para o culto coletivo. Exatamente. Então tem hinos que não servem para o culto coletivo. Porque o que a gente aprende aqui com essa família? Que Jesus ele é o centro. As coisas convergiam para ele. Se Jesus gostava de estar ali, é porque ele percebia que aquela família, os pensamentos daquela família convergiam para ele. Ele era o centro ali. Mesmo Marta trabalhando, Maria aos pés dele, mas ele era o centro daquela família, tanto que quando ele chega, para tudo e elas vão atrás dele. Elas vão aos pés dele, claro que preocupadíssimas, tristes, de certa forma até frustradas, mas cada coisa que Jesus fala, elas vão obedecendo. Por quê? Porque Jesus era o centro daquela casa, ele era o centro daquela família. E isso nos leva ao ponto 3. Quais são as lições que a gente vai aprender com a amizade de Jesus com essa família? Né? E o primeiro ponto que nos leva é justamente essa questão da história de amor. Você está no tópico 3, né? Isso, tópico 3. Vamos lá, irmãos. Tópico 3. Estou aqui com o pastor Leandro Bueno. O pastor está todo de preto aqui, porque tem um velório para ele participar aqui perto da casa dele, daqui a pouquinho, mas ele topou gravar a aula aqui com a gente. Amigo é outro nível, né, irmão? Amigo é amigo. Eu cheguei aqui, fui entrando, já pus o carro na garagem. Ele falou, tô saindo, não, vamos gravar. E vamos lá, tá bom? Então, ó, tópico 3, nós vamos colocar aqui lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Eu vou fechar a boca, vou deixar só ele falar. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Lembrando, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe comentário que é importante para nós. O próximo trimestre está chegando e vai ser top o próximo trimestre, hein? Com toda certeza, eu já estou ansioso. Rapaz, a lição do próximo trimestre, olha, essa vai... Sem spoiler. Vai sair fogo essa lição. A de adolescentes também está fantástica. Forte. Fantástica, a de adolescentes está fantástica. Não percam o próximo trimestre, irmãos. Muito forte. Não percam o próximo trimestre no canal do Denis Pereira. Aleluia. Então vamos lá, pastor, lições que a gente aprende aí com essa amizade. A gente falou muito, né, sobre a dedicação, né, que essa família tem, né, para com a presença de Jesus em sua casa. E sabe o que eu acho interessante? É que assim, hoje a gente tem a presença de Jesus tão comum, Denis, que parece que a gente não valoriza, né? Já imaginou? Marta, Maria, Lázaro. Poxa, é o Filho de Deus que está entre nós. E eu sei que ele está vindo para Jerusalém. Então deixa eu preparar aqui. E interessante, sabe o que é? Sabe por que Maria ela correu fazer o serviço? Porque Jesus chegou de surpresa. Amigo é assim, mano, não precisa ligar. Tô chegando. Ou já bate no portão. Né? E o que a gente precisa aprender aí no primeiro ponto, né? Uma história de amor.
A gente precisa entender que dentro da casa, todos nós somos importantes. Eu preciso entender a maneira que cada um, com seu jeitinho especial, consegue agradar a Jesus, né? Eu consigo agradar a Jesus na minha dedicação à oração, na minha dedicação à leitura. Você consegue agradar a Jesus com seus louvores, né, com seu playback. E eu preciso entender a sua forma de adorar a Deus. A princípio, você vai ouvir, vai verificar Marta e ela não vai entender. Por quê? Porque as circunstâncias da vida, Denis, faz com que a gente olhe para a pessoa e fala, mas meu Deus do céu, É desse jeito. por que fulano tá lá e eu tô aqui? Né? E isso dentro do nosso lar precisa ser muito bem entendido. Eu acho que nós precisamos nos reunir. Essa alegria de ter Jesus em casa, ela precisa ser compartilhada com todos. Não é só com você. Ah, eu tô cheio, eu tô sentindo. Não, eu preciso me preocupar com o outro que está do lado. Eu tô aqui aos pés dele, mas Marta tá varrendo lá. E aí, será que ela tá bem? Será que ela tá sentindo a presença de Jesus? Então isso é muito importante. É necessário que entre nós precisemos entender um ao outro, né? Essa questão aí ela é muito importante. Precisamos estabelecer essa amizade e essa amizade ela tem que ser regada de amor entre cada um dos familiares que estão naquela casa, lá 1 João 3,18, né? Porque cada membro da família tem uma personalidade, né, pastor? Isso. Aí a gente já entra no segundo ponto, que é a compreensão. Né? Compreender o outro. Porque o risco que a gente corre é esse, né? De achar que a maneira como você cultua tem que ser a minha maneira. Exatamente. A gente tem muito isso na igreja, principalmente a nossa igreja, que é uma igreja centenária, né? A gente corre esse risco porque a maneira como nós cultuávamos há 40 anos atrás era uma. Sim. A maneira como se cultua hoje é outra. Sim. E às vezes a gente, como Marta, critica o culto do outro, mas a gente esquece que o culto é para ele. Sim. Quem tem que ser agradado no culto é ele. O culto tem que ter os seus elementos. Seja ele de jovem, que a coisa ficou tão segmentada, né? Mas seja de jovens, de irmãs, não importa. Se é Marta ou Maria que está cultuando, não importa. O culto tem que ter os seus elementos. Agora, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. Exatamente. Cada igreja, Sim. que é um outro perigo também. A gente olhar para o culto de uma outra igreja e por causa da cor da parede, por causa do nível da luz, se é colorido ou não, por causa da liturgia, a gente, não, se não Ali cantar não em tem harpa, Jesus. para mim não é culto. Não, se eu for na igreja e não cantar em harpa, para mim não é culto. Então, o culto não é para ser agradável a nós. Aí a gente entra na questão da politização, né? Né? Então a gente acaba dividindo um povo que era para estar unido. Né? Então, assim, essa compreensão pelo outro ela é muito importante. Você já imaginou João no meio dos 12? Eu sou o único que ouve o coração do mestre. Eu sou o único que deita. Por que você não vai lá deitar? Né? Então, assim, você precisa compreender. Não é porque a pessoa não ora 1 hora como você ora dentro de casa, que a gente está falando de lar, né? Não é porque a pessoa não ora 1 hora com você que ela também não tem comunhão com Jesus, né? Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado e compreender. Até enquanto pais, né, pastor? Até enquanto pais, né? Porque a nossa vida espiritual, ela veio de uma cultura, de monte, de vigília, de meninada de 12, 13 anos, a gente estava fritando, irmão, nas tardes da bênção, consagração. Hoje não. E a gente toma muito cuidado, porque às vezes o pai, a mãe, com uma palavra, ele pode destruir a vida espiritual do filho. Eu no seu tempo, para ser crente desse jeito, é melhor não ser. E você não ora, você não lê Bíblia, eu nem sei o que você está fazendo na igreja. Isso desmotiva, né? Pelo amor de Deus. Sendo que foi o que eu falei, é uma geração diferente, que até a forma deles lerem a palavra, de fazer os devocionais, são totalmente diferentes das nossas. Devocional é palavra nova, né? Palavra devocional, nova. Esses negócios de devocional. Na minha época era tarde da bênção. Os do século passado, né? Então, assim, a gente não pode... E eu aprendi no seminário, Denis, uma coisa interessante. Eu acho que todos nós devemos, né, amadurecer
nesse sentido justamente para compreender. Isso. Sem amadurecimento espiritual, a gente não consegue compreender. E no seminário, quando eu estava fazendo o seminário, um dos professores, ele falou uma frase muito interessante para mim. Chave velha não abre fechadura nova. Olha aí, ó. Né? Tem muita gente com aquela chavinha velha ainda tentando abrir uma fechadura nova e não vai dar certo. Você não vai compreender, você não vai. Então, para que você possa pegar como exemplo aqui, primeiro, meu irmão, amor, compreensão. Aí sim, com certeza, você vai começar a preparar aí o seu lar para a presença de Jesus, né? Maravilha. Tem mais? Tem um terceiro ponto aqui, que é quanto à questão do ponderar o cuidado com a vida, né? É justamente a questão do equilíbrio, né? É não priorizar muito o trabalho, né? Porque a gente está aqui com Marta e Maria, né? Existe até um livro que fala como ter dias de Maria em tempo de Marta, né? Em tempo de trabalho. Como ter o dia, como ter a presença, como é poder sentar na presença de Jesus num tempo de trabalho, num tempo de correria, né? Num tempo em que você precisa se desdobrar muitas vezes. Mas a Bíblia sempre vai nos orientar essa questão do ponderamento e do equilíbrio. Isso é muito importante. Se você priorizar, porque nós somos seres tricotômicos, Denis. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. E quando a gente vai ver, não vou nem entrar em tricotomia aqui, que dá muito trabalho agora, né? Mas é assim, a sua alma está aqui, né? A sua alma está aqui, seu corpo está aqui, que é a carne, e seu espírito está do outro lado. Se você pender para a carne, seu corpo vai querer carne. Se você pender para o espírito, vai querer o espírito. Então, é necessário haver esse equilíbrio, né? Exato. É necessário haver aí essa equidade, né? Esse ponderamento, para que a gente não possa ser espiritual demais e falhar no lar, falhar em casa, falhar com os filhos. Não é verdade? O equilíbrio é tudo, né, pastor? Senão a gente corre o risco de espiritualizar o que é material, né? Não é o que é carnal. Espiritualizar o que é material ou materializar o que é espiritual. Esse que é o grande problema, né? Então é preciso a gente ter equilíbrio. Exatamente. O equilíbrio é que vai também criar esse ambiente agradável, né? Você construir uma casa é fácil, mas se criar um ambiente agradável, e aonde Jesus está, o ambiente tem que ser agradável. Tem que ser né? agradável. Mateus 4,4 vai dizer assim, nem só de pão viverá o homem, né? Então é necessário ter esse equilíbrio. Hoje a gente tem que, de fato, ponderar todas essas coisas. Por quê? Se a gente pender muito para o espiritual, a gente pode deixar o necessário faltar. E Filipenses vai dizer o quê? Filipenses vai dizer justamente isso. Aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, é pior que o infiel. Porque se o necessário faltar, você já falou, em homem tricotômico, né? Sim. Corpo, alma e espírito. Então tem que ter cuidado nas três áreas. As três áreas. Não, sou muito espiritual, e a casa, o material tudo bagunçado, o espírito tudo bagunçado. Não, a pessoa que é verdadeiramente espiritual, ela é equilibrada e isso vai transbordar sobre todas as áreas. Exatamente. E esse desequilíbrio pode trazer o quê? Pode trazer inimizade em casa, pode trazer um ambiente hostil, né? E a Bíblia vai falar muito sobre isso. Muitas vezes a gente vai oferecer uma oferta no altar, só que aqui em casa está devendo. E aí? Né? Eita. E a Bíblia vai dizer o quê? Primeiro conserta lá em casa, depois vem fazer oferta aqui. Né? Porque senão uma coisa vai acabar complicando a outra, né? Uma coisa vai acabar não... Exatamente. Então tem que haver realmente esse equilíbrio, né? É isso. Amém, meus amigos? É isso que nós estamos tratando aqui. Muito grato a Deus aí pela vida do pastor Leandro Bueno, por ter esse tempo aqui com a gente, por gravarmos esta aula. Se os irmãos gostarem, a gente grava outras aí ao longo do próximo trimestre, tá certo? Que Deus abençoe a vida dos irmãos que têm nos acompanhado. Todas as semanas nós estamos por aqui, gravando e preparando as aulas para ajudar professores do Brasil e até do exterior que nos acompanham. Professores que muitas vezes, né, pastor, só recebem a revista ali e com dedicação, né, com disposição, não, eis-me aqui. Né? Acho que 90% dos professores é assim, eis-me aqui, quero fazer a obra de Deus. Então nós estamos aqui para ajudar
vocês, por isso é importante você compartilhar. Talvez você está num lugar que tem bastante recurso, mas tem muitos professores que não estão. Esses dias eu fiz uma conversa num dos grupos nossos e uma irmã mandou a foto para mim. A igreja dela fica na beira do rio, lá na Amazônia, lá, para chegar naquela igreja só de barco. Só de barco, não tem carro, não tem bicicleta. Eu esqueci como é que chama aquilo lá, nas palafitas lá na Amazônia. Então, através deste canal, através do YouTube, nós chegamos a muita gente, ajudamos muitas pessoas e fica aqui a nossa gratidão aí a vocês mais uma vez que nos acompanham. Pastor Leandro, obrigado, meu amigo, aí por esse tempo. Forte abraço para vocês, Deus abençoe. Fica à vontade aí, pastor. Presbítero Denis, Deus abençoe a sua vida. E como eu disse aos irmãos, continue abençoando o canal do Homem de Deus aí. A gente assiste as aulas também, enriquece as nossas vidas. Eu quero agradecer a todos também. Meus amados, tragam a presença de Deus para sua casa. Vai ter comunhão, vai ter milagre, vai ter gratidão e com certeza os frutos da presença de Jesus vão acompanhar a sua casa, vão acompanhar a sua vida. É por isso que a Bíblia diz que as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Você não precisa correr atrás. É só trazer ele para cá que ela segue, alcança e vocês são abençoados. Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Fica com Deus.